está aqui reunido, né? Mais uma demonstração do amor de Deus por nós. Essa série de mensagens sobre hipocrisia, nós vimos semana passada, que nesse assunto há uma diferença importante a considerar, que é a diferença entre hipocrisia e a questão do hipócrita. Vimos que hipocrisia é justamente esse desempenho de um papel, pecado da mentira ou fingimento, uma dissimulação que pode ser vencida pelo cristão. E nós vimos que o hipócrita é aquele que desempenha um papel, que mente, finge, como estilo de vida. E na Bíblia, essa pessoa é considerada, se é um estilo de vida, se ela não há arrependimento, ela é vista como um descrente. Ok? O cristão pode, e normalmente está enfrentando problemas com a hipocrisia, mas ele não é um hipócrita no sentido estrito da palavra. A gente viu que há dois tipos também, o hipócrita consciente e inconsciente. Nós vimos também 3 elementos que existem em toda hipocrisia, que é aquilo que quer ser simulado, aquilo que quer parecer algo, o meio, a máscara usada para isso, e o objetivo da pessoa, que pode ser bem variado. E nós vimos também que o cristão é admoestado a não agir de modo semelhante aos hipócritas, e que o cristão é encorajado e capacitado a eliminar a hipocrisia da sua vida. E seguindo nisso, a gente está vendo como combater e vencer a hipocrisia na nossa vida. A gente vai ver uma série de princípios para combater e vencer realmente, princípios, orientações para isso. Então, se você começou a fazer o exercício devocional, eu não vou pedir para levantar a mão aqui, tá bom? Mas isso não é tão importante, na verdade. O que é mais importante é perante Deus. Se você começou a fazer aquele exercício devocional que foi passado na semana passada, você deve ter orado antes. E se não orou antes, e você é um cristão, então com certeza deve ter orado no meio e depois. Talvez você tenha feito uma segunda ou terceira leitura, até que a sua mente prestasse atenção ao assunto, em sua busca a Deus, começasse a ouvir as suas respostas. Porque a gente conversou, lembra, esse é o jeito, é a maneira da gente querer que algo mude na nossa vida. Se você fez isso, ótimo, você está começando a entender a profundidade desse assunto, demonstrando o desejo de se arrepender de qualquer hipocrisia na sua vida, e saiba que se isso está acontecendo, é porque Deus está com você nesse processo, e o desejo que você tem de mudar é também a evidência da bondade de Deus agindo na sua vida. Olha o que está escrito aí. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então percebe? Quando a gente leva algo a sério para haver uma mudança na nossa vida, nós estamos falando para Deus que nós queremos aproveitar a bondade dEle na nossa vida. Nós estamos falando, eu reconheço que eu só consigo me arrepender, mudar, por causa da tua bondade, e eu estou demonstrando isso, pela maneira como eu levo a sério aquilo que me é passado, porque nós sabemos que todos nós,
aquilo, qualquer coisa que seja, que nós realmente levamos a sério, o que acontece? Nós nos dedicamos nisso. Nós vamos atrás, nós vamos querer saber, nós vamos querer conhecer, nós gastamos toda a nossa energia, quando consideramos algo como realmente importante e sério, em qualquer coisa, e pode ser a maior bobeira da nossa vida, mas se para nós aquilo for sério, a gente se gasta e desgasta por causa daquilo. Então, quando a gente aproveita para parar e pensar na nossa vida, a maneira como nós estamos fazendo isso, já é uma resposta à bondade de Deus que quer produzir arrependimento. Já estamos falando para Deus, eu quero mudar, eu quero que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou na minha vida, e eu vou me dedicar para isso, porque é para isso que eu fui salvo, não é? O contexto desses versículos aqui, lembra que é Deus, no livro de Romanos, Deus expondo a realidade do pecado na vida de qualquer tipo de pessoa, seja ela religiosa, seja ela moralista, ou seja alguém absolutamente indiferente a Deus, e mesmo como cristãos, ainda somos pecadores, a gente sabe disso, e em nossa velha natureza, há toda espécie de coisa ruim, mas isso nem é o pior, por quê? Porque já fomos perdoados de toda espécie de coisa ruim, e lavados por Jesus. O pior é que mesmo sabendo o estrago que o pecado fez e ainda fará conosco, pode fazer conosco, né? O pior é que a gente ainda insiste em aparentar que não somos tão pecadores quanto os outros, ou que nosso pecado não é tão grave assim, ou nos tornamos peritos em encontrar ou imaginar pecados nos outros, mas não gastamos 5 minutos para tentar achar o nosso e resolver perante Deus. Isso é que é o pior, porque o pecado para o cristão já foi perdoado. Agora, o que ele está fazendo na prática com a sua vida, por causa dessa realidade maravilhosa que ele tem, né, de, puxa, eu fui perdoado, eu não sou mais escravo daquilo que estava destruindo a minha vida, portanto eu quero fazer tudo para viver longe daquilo que eu tenho certeza que destruiria a minha vida se não fosse a intervenção do Senhor Jesus. Então, se nós não gastarmos tempo, esforço, se a nossa mente, não separarmos a nossa mente para isso, diante de tantas orientações de Deus que a gente deve fazer isso também é hipocrisia. Porque é aquela, né, a vida de aparência, mas não da essência, não daquilo que a gente deve realmente viver. Por isso a gente vai ver junto essas orientações que nos ajudarão a combater e vencer a hipocrisia. E pode ser que em meio a essas mensagens, você descubra que ainda não possui o poder de reconhecer e rejeitar o pecado na sua vida. Pode ser. Se for esse o caso, estas orientações também servirão para conduzi-lo a Deus. Porque quando alguém começa a se enxergar por meio da palavra de Deus, vai querer mudar e vai perceber que não consegue mudar em seus próprios esforços. Por isso vai clamar pelo perdão de Deus, por enxergar que de si mesmo vêm todos os problemas da sua vida. Seja por ações pecaminosas suas, seja por reações aos pecados sofridos. E que de Deus vem a solução e a instrução de como lidar com qualquer problema / pecado, de modo que vivamos o que Deus preparou para nós. Então essas mensagens com certeza podem ser usadas por Deus e para a glória de Deus para convencer alguém que ainda não possui o poder, o Espírito Santo, não nasceu de novo e, portanto, não consegue fazer nada contra a hipocrisia na sua vida. Mas Deus nos instrui, a nossa salvação é para isso, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando
a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Um versículo muito bom para você conversar com alguém que não acredita que Jesus é Deus, percebe? Nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, incluindo a hipocrisia, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E zelo só pode existir, zelo verdadeiro, ele não vai existir onde ao mesmo tempo existe hipocrisia. Então tem várias orientações que, pelo menos o título, né? Eu estou adaptando de um livreto muito interessante que eu falei semana passada, do Richard Baxter, que chama justamente Orientações contra Hipocrisia. E eu estou adaptando porque, lendo há um tempo atrás esse material, percebi como esse pregador, de tantos centenas de anos atrás, foi bem exaustivo, né, nesse assunto. Então, o primeiro princípio para nos ajudar a combater e vencer é que, para escapar da hipocrisia, entenda bem em que consiste a vida de poder da piedade e em que diferem da imagem sem vida ou do cadáver de piedade. Consiste principalmente em tal fé em Cristo, que nos leva a amar a Deus acima de tudo, a obedecê-lo antes de tudo, e prefere seu favor e as esperanças do céu antes de todos os prazeres, lucros ou honras do mundo, e adorá-lo em espírito e em verdade, de acordo com a orientação da sua palavra. Marcos 12, 28 a 33, um diálogo interessante entre um escriba, ouvindo uma discussão que tinha havido ali, de outras pessoas com o Senhor Jesus. Ele disse o seguinte, foi registrado, né? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Percebe, até mesmo o escriba, normalmente parte do grupo de hipócritas que Jesus acusou, reconheceu que o amor a Deus e ao próximo é a suprema obrigação de qualquer pessoa, e supera, mesmo ele lá, dentro daquele sistema de sacrifícios, né? E reconheceu que amar a Deus e ao próximo supera até mesmo as cerimônias e rituais que podemos fazer para Deus, até aquelas que Deus mesmo instituiu. Ok? Amar significa um compromisso, a escolha de um relacionamento que se fundamenta no caráter das partes e em promover o melhor para a pessoa amada. Uma definição para a gente pensar em relação ao amor. Agora, da parte de Deus, o seu amor se fundamenta em seu próprio caráter. Porque sendo pecadores, temos um caráter mau. Nós éramos mau caráter. E éramos inimigos de Deus. É isso que Romanos 5 fala, né? Que Deus nos amou, né? Não achou nenhum motivo em nós. Achou motivos na verdade, para não demonstrar o seu amor, achou vários motivos, e mesmo assim Deus se comprometeu em amar aqueles que eram seus inimigos. E a Bíblia fala que não eram os inimigos só por natureza,
O livro de Efésios fala que nós éramos inimigos também pelas nossas obras, por tudo que a gente produzia devido à nossa natureza. Então, o que Deus via? Deus via pessoas que odiavam a Ele constantemente, e Deus decidiu amar essas pessoas que não tinham nem um pingo de caráter, que pudesse se voltar para Deus para amar a Deus. Agora, da nossa parte, nesse relacionamento de amor, a gente vê que o amor que Deus deu por nós, o amor de Deus por nós, nos despertou a amá-lo, já que estávamos espiritualmente mortos e alheios a Deus. E Efésios 2 fala isso, que não havia a mínima condição de em nós mesmos acharmos, né, como dizem fora, né, não, achar o amor em você mesmo, achar as respostas em você mesmo. Não tem amor dentro do pecador sem Deus. Ele tem na verdade o interesse por si mesmo, que ele vai morrer e matar por isso, e isso ainda vai destruir a vida dele. Então, a gente tem a capacidade de amar a Deus, porque Deus nos amou. 1 João também fala disso. Deus despertou, colocou em nós, derramou o seu amor dentro de nós, e agora nós podemos responder a Deus. E se você não tem interesse em responder a Deus em amor, cuidado, porque pode ser que o amor de Deus ainda não tenha sido derramado dentro de você. É bom pensar nisso. Amar a Deus de todo o coração, como foi a resposta do Senhor Jesus. É importante a gente pensar um pouquinho nessas palavras, né? Coração, alma, entendimento e força. Lembra que a gente está falando no contexto de combater e vencer a hipocrisia. Então, amar a Deus de todo o coração significa fazer com que sua vontade racional interior, expressão que pode parecer um pouco estranha, mas este é o significado do termo coração no Antigo Testamento, é isso que estava em mente Jesus e o escriba quando eles conversaram. Fica com essa palavra, vontade. A vontade que nós exercemos, aquilo que realmente nós mais queremos, ok? Significa fazer com que esta vontade, o desejo mais importante, seja voltada a Deus. Querer realmente amar a Deus, ter vontade de agradar a Deus, ter vontade de fazer com que Deus esteja contente com a sua vida. É isso que significa. É aquela dedicação expressa em Romanos 12, que está aí também, né? Como uma resposta ao que Deus fez por nós. Lembra, Romanos 12, começa a resposta daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, a todo esse amor de Deus. Então, o que eles vão começar a fazer? E aí Romanos fala, Paulo instrui, né? Rogo-vos, portanto, diante de tudo que Deus fez por nós, de tudo que Ele consertou no seu plano de Salvador, de toda a posição que Ele nos colocou agora para viver, de toda a limpeza do pecado que Ele fez na nossa vida, de toda a garantia da eternidade que nós temos, de toda a certeza que daqui a pouco não estaremos mais nesse mundo caído, e muito mais coisas que eu nem lembro aqui, mas que estão lá no livro de Romanos, de 1 a 11, fala, por causa de tudo isso, Paulo fala, rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a ideia do Antigo Testamento, né? A vontade direcionada a Deus. Querer que sua vida seja um culto a Deus. Entende? Uma questão da vontade, do seu desejo. Irmãos, um parêntese, enquanto este desejo de uma vida voltada a Deus não ocupa o lugar de maior desejo na nossa vida,
nem o mínimo pecado nós não conseguimos vencer, porque ainda ele é mais atraente do que o desejo de ser parecido com Deus, o desejo de agradar a Deus. Então a gente fica caindo toda hora, pode ser coisa mais boba que seja, mas porque o desejo de amar a Deus ainda não está ocupando o lugar que deveria. Por isso Jesus falou, a primeira parte do mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Se não for assim, alguma coisa vai ocupar esse lugar. E se não for assim, é porque esta coisa já está ocupando o lugar que não devia. Então, fazer com que sua vontade seja voltada a Deus. Jesus continuou, amar a Deus de toda a nossa alma. A gente liga a palavra alma como sentimento, mas o Antigo Testamento não é o significado nem de perto principal. O significado dessa palavra alma, no entendimento do Senhor Jesus, é fazer com que essa palavra alma que Jesus falou, significa fazer com que a soma de todas as nossas necessidades sejam satisfeitas em Deus. A gente precisa diminuir, não sei, aqui o retorno está muito alto aqui, talvez por isso está dando microfonia, eu acho, né? A soma de todas as nossas necessidades sejam satisfeitas em Deus. Esse é o conceito que está por trás dessa palavra alma, como definição principal no Antigo Testamento. Isso pelo estudo de certos teólogos que dedicam suas vidas a estudar esse tipo de informação. O Salmo 25, olha que interessante. Davi fala, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Na prosperidade, versículo 13, repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Estamos até falando disso nos estudos, né, na IBD. No versículo 20, guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Você percebe no versículo 13, quando ele fala na prosperidade e tal, o que o salmista está falando? Ele está dizendo que sua alma, que a soma de todas as necessidades que ele possui, está plenamente satisfeita em todo o bem que ela precisa. Está dizendo isso. Na prosperidade repousará, e eu herdarei aquilo que o Senhor tem para mim. Ele sabe, ele crê que todas as suas necessidades estão supridas. No versículo 20, pouco diferente, ele está dizendo que a soma de todas as suas necessidades, ou seja, a sua alma está plenamente segura contra todo o mal que pode prejudicar a sua alma. Por isso ele fala, guarda minha alma, guarda tudo aquilo que eu preciso para viver, não permita que falte algo, que seja prejudicado as minhas maiores e profundas necessidades, que nada interfira nisso. Agora, por que ele pode falar isso? Como é que a gente sabe? Onde que ele pode, aqui no texto que ele está falando, qual é a base dele assumir e falar essas coisas para nós? A ti, Senhor, elevo a minha alma. Essa expressão elevar a alma significa, Deus, eu dependo somente do Senhor para viver. Por isso, todo o bem que eu preciso, eu tenho.
Todo mal que acontece, eu sei que o Senhor está no controle, que o Senhor está usando para aquilo não produzir o prejuízo que eu não preciso, ok? Porque a minha alma, todas as necessidades que eu possuo estão no Senhor. Não estão nas circunstâncias, não estão quando as coisas eu gosto ou não gosto, percebe? Porque isso varia. E Deus? Deus não muda. Então, amar a Deus significa fazer com que a soma de todas as nossas necessidades estejam satisfeitas nele. Jesus continua, amar a Deus de todo o nosso entendimento. Significa fazer com que toda a nossa capacidade mental seja usada para aprender quem é Deus e em como viver como Ele planejou na sua palavra. Irmãos, é uma realidade que cada vez mais, infelizmente, nós conhecemos menos o que Deus diz a seu respeito na sua palavra. Nós nos contentamos em ouvir o que outras pessoas dizem sobre Deus para nós, e às vezes nós não vamos nem verificar se aquilo realmente está na palavra dele. Se foi ele que falou aquilo ou se alguém está inventando moda. E sabe por que isso funciona? Porque a gente ouve coisas que satisfazem certas necessidades, que não é Deus que está satisfazendo, mas é aquilo que eu decido para mim, aquilo que eu prefiro, aquilo que eu acho, os caminhos que aos meus olhos parecem melhores. E quando eu ouço alguma coisa que me ajuda a conseguir isso, pronto, eu acho que também é de Deus, isso aí. Esse texto de Deuteronômio é bem interessante, que Deus fala, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Nota que, por se tratar de amor, obedecer à palavra de Deus é encarado como sendo o meio de Deus promover o nosso bem. Lembra a definição de amor? Aqui, você vai querer promover o bem de quem você ama, se você ama essa pessoa. E Deus está falando que em guardarmos, em aceitarmos, seguirmos a sua palavra, ela definir para nós o que nós devemos pensar, como agir, o que é verdade, o que não é, defendê-la, ter convicções na sua vida que dependem dela, e pagar o preço por isso, isso é uma forma de Deus promover o seu e o meu bem. E essa visão correta nos ajuda a combater uma visão errada de encarar as instruções de Deus como mera obrigação, ou como estraga prazer, ou como algo para evitar a punição, ou como algo ultrapassado e sem sentido. Ou essas coisas não passam no nosso coração. E Jesus também fala que amar a Deus de toda a nossa força significa fazer com que todo o nosso vigor físico, nossa saúde, até nossa juventude, né, como Salomão fala em Eclesiastes, os nossos recursos, os nossos bens, enfim, tudo o que fazemos, todas as escolhas do nosso comportamento, das nossas prioridades, nossas ações, sejam voltadas a servir a Deus, a servir aos propósitos de Deus, para que Deus seja glorificado na nossa vida. E isso é muito importante, porque nós fazemos escolhas o tempo todo e todo dia. E nós precisamos parar diante das escolhas e pensar,
Esta é a forma de usar a minha força como eu devo, de amar a Deus de toda a minha força mesmo. Não existe, eu estou querendo fazer algo, por exemplo. Será que não existe uma opção melhor para eu demonstrar amor a Deus de todo o meu vigor? Será que eu não posso pegar essa energia, esse tempo, esse recurso, essa habilidade e gastá-la segundo os propósitos de Deus? Aquilo que eu tenho sido instruído a fazer, porque dessa forma eu tenho certeza que eu vou estar amando a Deus de toda a minha força. A palavra força significa, essa palavra usada aqui, a palavra significa simplesmente algo grande, abundante, extremo, excessivo. Ou seja, a ideia é usar tudo que Deus nos dá, ou Deus nos dá pouca coisa? Tudo que Deus nos dá para ter uma vida generosa em relação a Ele e o que agrada a Deus. Não uma vida mesquinha, não uma vida de fazer e viver o mínimo, nem o mínimo que é colocado às vezes, até mesmo em certas coisas que a gente faz aqui, como igreja. É gastar, amar eu quero gastar o meu vigor, eu quero poder funcionar o máximo. E Deus sabe se eu estou funcionando o máximo para a glória dEle. Você pode ter certeza que nem eu nem você enganamos a Deus em aspecto nenhum. E justamente por isso Ele nos encoraja a fazermos mudanças. Ok? Deuteronômio 8. Não está aí, né? Não, está aí sim. Obrigado. Não digas, pois, o teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servirdes, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. E há muitos cristãos achando que quando a vida começa a ruir, é por acaso. Mas é por esse versículo, por exemplo, que acontece. A idolatria e a vida miserável que ela produz tem início quando, em nossa ilusão de autossuficiência, acreditamos que nós somos os responsáveis por nossa vida e destino, esquecendo que somente Deus é o doador, o sustentador e o responsável pela vida que nós temos, pelo que possuímos e pela própria capacidade de usarmos nossa vida para que ela atinja os propósitos que Deus estabeleceu para nós em sua palavra. Porque se a nossa vida não atingir os propósitos de Deus aqui nesse mundo, não lá, aqui nesse mundo, na eternidade a gente vai descobrir que nossa vida foi em vão. Lá a gente vai descobrir que aquilo que era ensinado na Igreja Batista Nova Aliança realmente é isso que aconteceu. E eu tenho certeza que um cristão não quer chegar na eternidade e descobrir que a sua vida não serviu para o propósito pelo qual Deus salvou. Ninguém vai querer chegar a isso diante de Deus, pode ter certeza disso. Então, amar a Deus significa com que todo o meu ser seja voltado a Deus e a tudo que Ele quer para mim, que toda a minha necessidade se resume em Deus, que todo o meu entendimento seja o que Deus me ensina, e tudo que eu realizo seja do agrado de Deus, a dependência dEle, para atingir os resultados de seu plano perfeito para mim. E para amarmos a Deus, combatendo a hipocrisia, nossa visão e anseio da eternidade devem ser mais importantes do que as vantagens e do que sofrimentos que temos nesse mundo. Tem que ser mais importante você viver com os olhos na eternidade, crer realmente que você está indo para lá, e lá é o que vai mostrar a vida que teve aqui,
Pensa, eternidade da vida, aqui é muito curto. Se você leu aquele devocional enviado, né? O autor fala sobre isso. A vida é tão curta, ele fala lá. Tão curta. Quando a gente vai ficando mais de idade, a gente começa a perceber, né? A idade e as dores vão fazendo a gente perceber como é verdade isso. A gente não consegue mais fazer o que queria, e achava que sempre ia dar certo. Então, para amarmos a Deus, combatendo a hipocrisia, esta visão verdadeira da eternidade, que é real, precisa ser muito mais importante do que qualquer vantagem, qualquer crédito, qualquer conforto, qualquer esperança que eu tenho nesse mundo, e também mais importante que qualquer sofrimento que a gente vai passar aqui. É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, que sofreu bastante. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se Paulo fosse olhar pelo que ele via e regular sua vida pelos valores do que estava do mundo, que estavam as pessoas achando dele ou não achando, ele ia parar ali mesmo. Mas visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por causa de toda essa verdade, que era verdade para esse irmão aqui, porque isso era muito importante, o que ele escreve em seguida? É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, para amarmos a Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento e força. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, do seu corpo aqui, ó, daquilo que você pode fazer da sua vida. Então, por causa da realidade que Paulo cria de verdade, ele vivia dessa maneira. E outra coisa muito importante para a gente pensar, alguém que se vê como cristão e não enxerga a eternidade como o melhor que ele vai possuir, também tem que pensar se de fato é um cristão. Porque é uma característica clara da vida de um crente. Se o que ele mais quer é esse mundo aqui, pode ser que a eternidade para ele seja uma besteira, seja, não faz sentido, vida eterna não significa nada. Relacionamento com Deus não significa nada. Percebe por que, na história da humanidade, todo ataque satânico se voltou contra a palavra de Deus e a vida proposta pela palavra de Deus? Porque se o homem é afastado da revelação objetiva de quem Deus é, e a partir do seu Criador, o que este homem é, ele perde a noção da eternidade. E assim perde a referência sobre como viver nesse mundo. E não consegue atingir o supremo propósito pelo qual foi criado, isto é, viver nesse mundo manifestando a glória de Deus. Por isso que o ataque de Satanás é sempre contra a verdade bíblica. Porque se desmontar isso na sua cabeça, se a Bíblia deixar de ser o que ela é para você, pode ter certeza, você vai perder a vida aqui. Eu vou perder a vida aqui. Porque eu perdi a referência do que é verdadeiro. Referência do que, para que eu estou aqui plantado nesse mundo. A vida de qualquer pessoa depende exclusivamente de Deus. E da qualidade do relacionamento que mantém com Deus. Pergunta, será que estamos gastando tempo suficiente para ler, ouvir, refletir, que significa meditar, memorizar e relacionar a nossa vida àquilo que Cristo fez por nós? Será que a gente está gastando esse tempo? Porque não fazer isso é estar preenchendo sua mente e direcionando sua vida com outra coisa qualquer,
que certamente não traz verdadeira esperança, mas traz a impressão de viver a vida cristã sem Cristo, sem ter nele o modelo de vida que você mais precisa ter, e isso alimenta muito a nossa hipocrisia. Compromisso prático para essa semana. Compromisso devocional. Use seu tempo devocional para buscar genuína devoção a Deus. Olha que coisa, né? Devocional é para buscar devoção a Deus. E não como uma tarefa, mais uma tarefa. Dá trabalho, lógico, leva tempo. Mas não encara como mais uma tarefa a ser feita. Você tem um relacionamento com Deus. Deus não é teu patrão. Deus é o teu Senhor. Ele é o seu Salvador. Ele é o que ama você. É um relacionamento. Ore no seu devocional por um desejo sincero de aprender a sua palavra para conhecer a sua pessoa. E para aprender a obedecer a Ele, para que sua vida mude a ponto de Deus ser louvado e reconhecido por meio da sua vida. E estude a Bíblia para conhecer cada vez mais a Deus. E conhecer mais a si mesmo por meio do que Deus diz que você é. E do que você deve ser, porque isso dá muita esperança para nós. Isso tudo ajudará a combater e vencer a hipocrisia. Amém? Senhor, agradecemos pelo teu amor por nós, pelo teu interesse incansável na vida daqueles que são teus. Te peço, Deus, que o Senhor continue na tua paciência, longanimidade, o teu amor, investindo em nossa vida por meio da Bíblia, do teu Espírito, de nos motivar a buscar o Senhor acima de tudo e de todos. Para que a gente queira conhecer o Senhor, para que a gente queira se conhecer à luz do que o Senhor fala que nós somos e devemos ser. E te agradecemos pela capacidade que o teu Espírito nos dá de mudar. É o Senhor que nos ajuda nisso, temos certeza. Trabalha a nossa vontade. E que a gente possa encorajar um ao outro também, durante a semana. Perguntar, encorajar a um tempo com o Senhor de qualidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Intervalo, irmãos.